Olha só que beleza. O sujeito que passou anos dizendo que arma traz segurança, agora aparece dizendo que precisava continuar armado porque tinha 3 mulheres em casa. É sério isso? Estamos falando de proteção da família ou daquela velha obsessão armamentista que sempre aparece quando as regras começam a valer para todo mundo? Porque uma coisa é defender a arma em discurso político, outra coisa é admitir a posse de uma arma em circunstâncias que agora estão sendo questionadas pela justiça. E aí eu te pergunto, quando a lei bate na porta, o discurso continua valendo ou muda de versão? Fica comigo porque hoje vamos entender o que Bolsonaro disse à Polícia Civil, por que Alexandre de Moraes considerou a situação grave e o que essa história revela sobre uma das maiores contradições da política brasileira? A notícia foi publicada pelo portal Metrópole. Segundo a reportagem, Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal sobre uma arma apreendida que, segundo ele próprio, era da sua propriedade. Durante o depoimento, Bolsonaro teria afirmado: "Tenho 3 mulheres em casa e não posso ficar desarmado." A declaração foi registrada no contexto da investigação sobre a arma apreendida e que acabou sendo destacada em despacho do ministro Alexandre de Moraes. O ponto da polêmica é simples. A discussão deixou de ser apenas sobre a existência da arma e passou a envolver possível descumprimento de condições impostas pela Justiça. Segundo o Metrópolis, Bolsonaro admitiu que a arma apreendida era sua e que estava em sua residência. Ao analisar o caso, Moraes afirmou que a situação pode configurar falta grave e determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o assunto. Ou seja, não estamos diante de um debate ideológico abstrato, estamos diante de uma discussão jurídica concreta, e isso faz toda a diferença. Agora vem a parte interessante. A manchete chama atenção para a frase das 3 mulheres em casa, mas o verdadeiro debate não é esse. O debate é: a justificativa pessoal pode se sobrepor às condições impostas pela justiça? Porque se cada cidadão resolvesse escolher quais regras seguir com base no que considera necessário, o sistema simplesmente deixaria de existir. A manchete é nova, o roteiro é velho. Quando a regra vale para os outros, ela é fundamental. Quando a regra chega perto dos poderosos, ela vira perseguição. Existe um padrão que o público já conhece: a narrativa da vítima perseguida. Sempre que surge uma nova controvérsia, parte da extrema-direita tenta transformar qualquer investigação, decisão judicial ou questionamento em prova de perseguição política. Mas uma pergunta continua sem resposta: se tudo é perseguição, quando é que existe responsabilidade? Quando a verdade incomoda, eles chamam de perseguição. E isso não é análise ideológica, é observação do comportamento político dos últimos anos. Se você quer política explicada sem passar pano para golpista, já se inscreve no canal Fatos e Deboches. Deixa o like e manda esse vídeo para aquele amigo que ainda acha que manchete só se lê pelo título. O impacto vai muito além de Bolsonaro, porque a mensagem que fica para a sociedade é importante. Num país que convive diariamente com violência, feminicídio e insegurança pública, a solução não pode ser resumida a colocar mais armas em circulação. Segurança pública se faz com inteligência policial, investimento estatal, prevenção e políticas públicas. Não com a fantasia de que todo problema social será resolvido como uma pistola na gaveta. E aqui está o ponto mais gritante. Durante anos, ouvimos o discurso da lei, da ordem e do cumprimento rigoroso das regras. Mas basta a regra atingir um dos seus principais líderes e imediatamente surgem justificativas, exceções e relativizações. Para essa turma, a lei é sagrada, até atingir os amigos. E essa contradição não passa despercebida, porque coerência não pode ser artigo de luxo na política. Agora, a atenção está voltada para a manifestação da PGR.
A Procuradoria deverá analisar os fatos e apresentar seu entendimento sobre a situação. E é importante lembrar, a discussão jurídica ainda está em andamento. As consequências definitivas dependerão dos próximos desdobramentos. Mas a declaração já produziu um efeito político enorme e provavelmente continuará repercutindo. No fim das contas, essa história revela algo maior do que uma frase infeliz ou uma justificativa controversa. Ela mostra como determinados setores da política brasileira continuam tentando transformar responsabilidades em narrativas de perseguição. O problema não é falta de informação, é excesso de cinismo, porque democracia exige uma regra simples: a lei precisa valer para todos, inclusive para quem passou anos dizendo que defendia a lei acima de tudo. Agora eu quero saber, você acredita que essa justificativa faz sentido ou ela apenas reforça as contradições do discurso armamentista? Escreva sua opinião nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like, inscreva-se no canal Fatos e Deboches e compartilhe, porque informação boa não pode ficar presa no grupo da família enquanto as fake news andam de jatinho.